Olá, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. O propósito do nosso canal, como diariamente eu menciono aqui, é unirmos a nossa fé, a nossa oração, aos princípios, valores e promessas que Deus tem em sua palavra para nós. Quando nós oramos, devemos ter, sim, coração cheio de fé, mas também cheio de expectativa nas respostas que Deus tem para as nossas orações. Senão, estaríamos apenas falando no vazio, sem qualquer sentido, repetindo coisas como se fôssemos apenas um papagaio. Mas não. A nossa oração é um diálogo com Deus. Nós conversamos com o nosso Criador, o nosso Pai, o nosso Senhor, e Ele responde às nossas orações. Por isso que a palavra de Deus está aqui, cheia de promessas, cheias de valores e de princípios que norteiam a nossa vida e que já são, por si só, respostas para as orações que havemos de fazer. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Quero te convidar a estar comigo até o final desse vídeo, como nós sempre falamos aqui, que vai ser um momento de oração. Você vai receber uma oração hoje. Quero orar pela sua vida em cima do texto que nós vamos ler aqui. E também te convido agora para que você tome a sua Bíblia nas mãos e leia comigo a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje é o Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículo 17. Marcos 9, 17. Vamos ler um trecho um pouquinho maior hoje, mas eu quero ter um ponto central para a nossa reflexão. Então vamos ao texto. Assim está escrito. Do meio da multidão respondeu: Mestre, trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E esse, sempre que se apossa dele, lança-o por terra e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência e, caindo por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? E o pai respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. E vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que você saia. Saia deste menino e nunca mais entre nele. E gritando e agitando-se muito, saiu, deixando como se estivesse morto, ao ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Um pai aflito com um filho endemoniado. Muitas vezes a gente vai ter isso na Bíblia e isso é uma realidade. Mas esse não é o tema da nossa conversa de hoje. Mas isso é uma realidade, está presente e precisamos ter discernimento espiritual para lidarmos com coisas dessa natureza. Elas estão presentes. Então, o centro do que eu quero falar com você hoje é sobre fé. Jesus dá uma resposta contundente para esse pai, mas ele dá também uma resposta para os seus discípulos. Porque quando eles trazem esse menino até Jesus, os discípulos já haviam tentado expulsar aquele demônio e eles não conseguiram. E Jesus coloca uma sentença muito dura sobre os seus discípulos, que havia falta de fé, que era uma geração incrédula. E de repente esse pai pergunta para Jesus se o Senhor pode fazer algo para mim. E Jesus diz: se eu posso, tudo é possível ao que crê. Olha, essa
essa resposta do Senhor, ela nos dá uma luz muito grande sobre as coisas que movem o mundo espiritual. Jesus, ele está dizendo, eu posso fazer, mas não é isso que ele disse para esse moço. Ele disse assim, aquele que crê pode alcançar o impossível. Tudo é possível ao que crê, aquele que tem fé. Jesus está dizendo para mim e para você que as coisas já estão disponíveis. A libertação desse garoto já estava disponível. As bênçãos que você busca e que você sabe que Deus tem para a sua vida, elas já estão disponíveis. O favor de Deus para a sua vida já está disponível. Mas por que muitas vezes nós não acessamos? Por que muitas vezes nós sentimos que nos falta fé? E meditando nisso, eu trouxe para mim mesmo a seguinte reflexão: como saber se eu estou agindo com fé ou não? Como saber se a minha atitude é de fé ou não? O primeiro ponto é a gente entender que existe uma diferença de alguém ter uma crença e alguém ter fé. Crença, nós podemos ter inúmeras crenças de diversas formas, crer em muitas coisas, mas ter fé é muito diferente. A crença é só você confiar que algo já existe, confiar em alguma coisa, dar crédito a alguma coisa que já existe, alguma coisa que foi proposta, enfim. Agora, a fé é um comprometimento que nós temos com aquilo que nós cremos. A fé nos leva a um lugar muito mais profundo de relação com a nossa crença. É além. A crença pode ser em nós mesmos, a nossa crença pode ser na cultura, na educação, a crença pode ser nos valores, a crença pode ser nas nossas capacidades, mas a fé, ela é em Deus. A nossa fé é naquilo que Deus pode fazer e nós acessamos os milagres, o favor de Deus através da fé. Então, como saber se eu estou exercendo fé ou se eu estou apenas demonstrando que eu tenho uma crença, que eu dou crédito para aquilo? Existe uma diferença. A fé nos leva a acreditar naquilo que não é visível, aquilo que não tem uma demonstração aparente de realidade, mas é algo que foi declarado. Nós cremos. A palavra de Deus está aqui para nós. Nós sabemos que Deus existe, nós cremos, temos fé na existência de Deus, temos fé que Ele está presente aqui agora comigo, está presente aí agora com você, porque Ele está sempre em todo lugar, Ele é onipresente. E isso é fé. Eu tenho certeza de que Deus está aqui. Eu tenho certeza, mesmo que eu não tenha visto, mesmo que eu não possa tocar, mesmo que eu não possa cheirar, mesmo que eu não possa, tocar e chegar até Ele com os meus sentidos. Isso é fé. É saber que Deus é real. Deus, ele é concreto, ele existe. Ponto final. Nós cremos e temos fé nisso. Agora, quando nós temos apenas crença, nós não temos nenhum tipo de comprometimento com a existência ou não de Deus. Nós cremos que Deus existe, Ele está lá, a gente está aqui, não tem qualquer tipo de interferência. Isso é crença. Fé, a fé ela é prática, a fé ela age. E como que eu vou saber se eu estou tendo fé? Se eu estou agindo por fé? Quando eu manifesto as minhas ações, independente de que haja prova concreta. Ou seja, aquele homem chega para Jesus e fala, o Senhor pode? Jesus falou assim, é tudo possível que crê. E Jesus exerce a fé dele para trazer libertação àquele garoto. Jesus exerce a sua fé e a sua autoridade para expulsar aquele demônio. Depois, se você quiser, você pode pegar, continuar lendo aqui o capítulo 9 e você vai ver que os discípulos eles vão ter uma conversa com Jesus, eles vão tentar entender aquilo que aconteceu, mas enfim, nós precisamos agir com fé. Fé, ela vai para além das circunstâncias. Mesmo que as circunstâncias diz para você, olha, não tem jeito mais, não tem sentido mais. Quando Jesus pergunta para esse homem, há quanto tempo esse menino está desse jeito? Ele fala desde a infância. Ou seja, Jesus está dizendo para aquele moço, olha, a sua circunstância, para qualquer pessoa diria assim, a vida inteira foi assim, não tem jeito. A fé, ela vai contra a circunstância. Outro ponto para saber se nós estamos tendo fé ou não. A fé, ela não nega a realidade, mas ela crê e coloca
os olhos, coloque a sua expectativa naquilo que Deus pode fazer. A nossa fé, quando ela é exercida, nós olhamos para o sobrenatural. Aquilo que é natural e aparente para nós é apenas o que a gente pode ver e tocar, mas o sobrenatural, ele muda as circunstâncias. Ou seja, quando você está exercendo fé, as circunstâncias não vão ditar para você no que você vai crer. Você crê independente das circunstâncias. Isso é fé. E por fim, como eu sei que se estou exercendo fé quando eu olho para circunstâncias, eu olho para aquilo que eu estou precisando? Você vai ver se a sua fé ela está movida apenas por um momento de emoção. Quando as emoções estão à flor da pele, quando você está ali no momento em que você foi motivado, que alguém falou, trouxe uma palavra para você, aquilo gerou aquela emoção, mas em pouco tempo você deixa de acreditar naquilo. Quando você deixa de acreditar na palavra que foi dada, de fato, aquele momento inicial era apenas um resultado de uma emoção ativada e não uma construção de fé. Quando eu sei que eu tenho fé, quando não tem ninguém mais me falando para crer naquilo, quando não tem nenhuma circunstância apontando para mim que eu posso continuar crendo, mas ainda assim eu creio. Ou seja, quando as coisas esfriam, quando todo mundo vai embora, quando as motivações acabam, quando não tem ninguém mais falando com você que aquilo vai dar certo, quando você vai ouvir até mesmo pessoas dizendo para você assim, olha, não adianta, não espere, isso não vai acontecer. Quando todas essas coisas acontecem e você continua crendo e esperando o agir de Deus, isso é fé. E a fé, ela não vem simplesmente por um esforço nosso. A fé não vem porque nós somos dedicados e esforçados em crer. Não. A fé é sobrenatural. A fé é Deus quem coloca em nosso coração. É dom de Deus para nós. E eu alimento a minha fé através da palavra de Deus. Quando eu ouço a palavra de Deus, ali está escrito, Romanos 10, capítulo 17. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, quando eu ouço, quando eu leio, quando eu recebo a palavra de Deus, a minha fé está sendo estabelecida, consolidada. E quando ninguém mais acredita naquilo que você diz, quando ninguém mais acredita no milagre, quando as pessoas começam até mesmo a dizer para você, olha, desiste, não crê mais nisso, não adianta mais, aí você continua crendo. Isso é fé. Então, eu sei que tem muitas outras coisas que eu poderia falar, mas esses 4 pontos nos alertam para saber se estamos exercendo fé ou não. Pai querido, muito obrigado por essa palavra. Que nesse dia o Senhor possa fazer uma aplicação, Pai, no coração de cada pessoa que está me ouvindo, para que de fato, Pai, ela possa receber fé, uma fé genuína, sobrenatural, do mover do Senhor sobre a vida dessa pessoa. Pai querido, que não hajam circunstâncias adversas que parem a fé dessa pessoa, que não sejam palavras contrárias, que não seja, Pai, apenas uma emoção que foi inflada por causa de palavras motivacionais, mas que seja uma construção do Teu Espírito Santo através da palavra no coração dessa pessoa. Pai querido, que o Senhor possa, Pai, nesse dia, vivificar a fé de cada um desses que me ouvem. Que a palavra do Senhor seja, Deus, algo patente no coração de cada um, para que não seja desviado nem para a direita nem para a esquerda, mas que possam, Pai, cada um deles estarem conectados direto com a Tua palavra, Pai. Deus, que o Senhor possa gerar vida através dessa ministração e que todos, Pai, que estão comigo aqui agora, nesse momento, recebam uma dose de fé, uma dose dobrada de fé, de perseverança, para continuar crendo, independente das circunstâncias, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu comentário, deixe o seu pedido de oração e não deixe de compartilhar. Alguém precisa receber essa palavra e você é um canal especial de Deus para isso. Um forte abraço, uma excelente semana e até amanhã, se Deus quiser.